1. A medida do dilúvio. Quantos dias Noé realmente ficou na arca? Quando falamos sobre o dilúvio de Noé, a maioria das pessoas tem a resposta na ponta da língua: 40 dias e 40 noites. Mas e se eu dissesse que esse número é apenas metade da história? Imagine estar confinado em uma embarcação, cercado por animais de todos os tipos, sem terra firme à vista. Agora, adicione a isso um tempo muito maior do que você imaginava. A Bíblia revela que o dilúvio não durou apenas os famosos 40 dias de chuva. Na verdade, Noé e sua família permaneceram na arca por um período de 1 ano e 10 dias, enquanto as águas baixavam lentamente. Como eles sobreviveram a tanto tempo em condições tão adversas? O que aconteceu durante esses meses intermináveis? Essa jornada vai muito além do que a história popular sugere. E falando em histórias pouco conhecidas, você sabia que há um nome de Deus tão sagrado que foi omitido em muitas traduções? Vamos descobrir mais sobre ele. Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. Teon, o nome de Deus que nem sempre aparece na Bíblia. Nosso próximo fato bíblico é envolto em mistério e reverência. Desde os tempos antigos, há um nome de Deus que muitos consideravam tão sagrado que sequer ousavam pronunciá-lo. Esse nome, conhecido como o tetragrama, é composto por 4 letras hebraicas: IKHWH. Mas por que ele foi ocultado? E como ele desapareceu das traduções modernas da Bíblia? Para entender, precisamos mergulhar na cultura e nas tradições do povo hebreu, onde a pronúncia desse nome era reservada apenas para ocasiões extremamente solenes. Ao longo dos séculos, o tetragrama foi substituído por termos como Senhor ou Adonai, e sua verdadeira pronúncia se perdeu no tempo. Isso levanta uma questão intrigante. Se até o nome de Deus foi considerado inefável, que outras surpresas podem estar escondidas na Bíblia? Como, por exemplo, um livro inteiro das Escrituras que não menciona Deus nenhuma vez. Parece impossível? Vamos explorar essa curiosidade a seguir. 3. O livro da Bíblia que nunca menciona Deus. Imagine abrir a Bíblia, o livro que é essencialmente sobre Deus, e se deparar com uma história que não menciona seu nome nem uma única vez. Pois é exatamente isso que acontece no livro de Esther. Mas será que isso significa que Deus não está presente na narrativa? Ou será que sua influência é sentida de maneiras mais sutis, nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos? A história de Esther é repleta de intrigas políticas, reviravoltas inesperadas e atos heróicos. É quase como se fosse um drama histórico, onde a ação dos personagens molda o destino de uma nação inteira. Mas por que o nome de Deus não aparece? E o que isso nos ensina sobre fé e providência divina? Antes de respondermos, vamos mergulhar em outro enigma bíblico: a origem do enigmático olho por olho, dente por dente. Será que esse princípio é tão simples quanto parece? E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar, vamos conversar. 4. A origem do olho por olho, dente por dente. Quando ouvimos a frase olho por olho, dente por dente, a maioria de nós imagina vingança. Mas o que poucos sabem é que essa expressão, conhecida como a Lei de Talião, tinha um significado muito mais profundo e, de certa forma, revolucionário para sua época. Ela não incentivava a violência. Na verdade, limitava as represálias. Antes disso, a prática comum era a vingança desproporcional. Uma pequena ofensa podia resultar em uma retaliação brutal. Esse princípio foi introduzido como uma forma de garantir que a justiça fosse equilibrada e proporcional. Mas será que essa lei foi aplicada literalmente? Ou era uma metáfora para a compensação financeira? E como ela foi reinterpretada ao longo dos séculos? Enquanto exploramos essas questões, outro evento fascinante vem à tona: a confusão de línguas na Torre de Babel. Quantas línguas realmente surgiram naquele dia?
Prepare-se para um mergulho na história desse enigma. Quantas línguas foram faladas na Torre de Babel? A Torre de Babel é uma das histórias mais intrigantes da Bíblia. Um grupo de pessoas unidas falando a mesma língua decide construir uma torre que alcançaria o céu. Mas então, algo inesperado acontece. Deus confunde suas línguas e eles são dispersos pela terra. É fascinante imaginar como seria o caos de pessoas tentando se comunicar sem sucesso. Mas será que sabemos quantas línguas surgiram nesse momento? A Bíblia não dá um número exato, mas a tradição judaica e cristã tem várias interpretações. Alguns acreditam que eram 70, enquanto outros apontam para um número simbólico que representa a totalidade das nações. Além disso, o que essa história nos ensina sobre a busca humana por poder e unidade? Se a Torre de Babel nos apresenta esse mistério linguístico, há algo ainda mais surpreendente a ser explorado. 2 homens na Bíblia que nunca enfrentaram a morte. Quem são eles e o que aconteceu com eles? Vamos descobrir agora. 6. O homem que nunca morreu. Enoque e Elias. A morte é uma certeza da vida, mas na Bíblia há 2 figuras que desafiaram essa regra universal. O primeiro é Enoque, mencionado em Gênesis, que andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Mas o que significa essa frase? Teria ele sido levado para outra dimensão? Um céu físico ou algo além de nossa compreensão? O segundo é Elias, que, segundo a narrativa, foi arrebatado ao céu em uma carruagem de fogo. Esses eventos desafiam nossa lógica e levantam uma série de perguntas. Para onde eles foram? Eles ainda estão vivos? E por que Deus escolheu essas 2 pessoas para uma experiência tão singular? Histórias como essas nos deixam fascinados e com sede de respostas, e isso nos leva a um outro mistério intrigante. Quem foi a mulher mais rica da Bíblia que quase ninguém conhece? Sua história é tão surpreendente quanto reveladora. Vamos continuar, mas antes, percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. 7. A mulher mais rica da Bíblia que quase ninguém conhece. Quando pensamos em personagens bíblicos ricos, é fácil lembrar de Salomão ou Jó, mas poucos sabem que a Bíblia menciona uma mulher que acumulou uma fortuna impressionante, a rainha de Sabá. Sua visita ao rei Salomão é uma das histórias mais fascinantes das Escrituras. Mas o que muitos ignoram é a extensão de sua riqueza. Segundo os relatos, ela trouxe para Salomão ouro, pedras preciosas e especiarias em quantidades inimagináveis. Mas quem era essa mulher poderosa? Qual era o propósito por trás de sua visita? Alguns acreditam que a rainha de Sabá estava em busca de sabedoria, enquanto outros dizem que havia algo mais político ou até mesmo pessoal nessa viagem. E aqui está a questão. Se uma mulher com tamanha influência e fortuna aparece na Bíblia, o que mais podemos descobrir sobre transações e riquezas no texto sagrado? Por exemplo, você sabia que a Bíblia também registra a primeira compra de terra da história? Vamos explorar esse detalhe pouco conhecido a seguir. 8. A primeira transação financeira na história bíblica. A história da humanidade está repleta de transações financeiras, mas você sabia que a Bíblia contém o registro da primeira compra de terra da história? Essa negociação fascinante é descrita em Gênesis 23, quando Abraão adquire uma caverna para sepultar sua esposa Sara. Mas não foi uma compra qualquer. Abraão insistiu em pagar o preço total, recusando um desconto oferecido pelos hititas. Isso demonstra não apenas seu caráter íntegro, mas também a importância de formalizar uma posse legítima. A transação foi selada na presença de testemunhas, algo que podemos considerar o precursor de contratos modernos. Mas por que isso é tão importante? E o que essa história nos diz sobre os valores e prioridades daquela época? Se esse detalhe já é impressionante, imagine descobrir que até o tamanho e a extensão dos livros da Bíblia guardam segredos interessantes.
Vamos falar sobre o capítulo mais longo e o mais curto da Bíblia e o que eles têm a nos ensinar. Pois, o livro mais longo e o mais curto da Bíblia. A Bíblia é uma coleção de livros com tamanhos, estilos e propósitos variados. Mas você sabia que o capítulo mais longo e o mais curto guardam curiosidades fascinantes? O Salmo 119, com seus impressionantes 176 versículos, não é apenas o maior capítulo da Bíblia. Ele é um poema acróstico, com cada seção começando com uma letra do alfabeto hebraico. Esse detalhe revela uma riqueza literária e espiritual que muitas vezes passa despercebida. Já o Salmo 117, com apenas 2 versículos, é um contraste intrigante, sendo o menor capítulo e ao mesmo tempo uma mensagem universal de louvor a Deus. Mas por que esses 2 capítulos estão tão próximos um do outro? Será coincidência ou um propósito maior? E enquanto pensamos sobre essas perguntas, que tal refletir sobre o que está por trás de tantos padrões e mensagens ocultas na Bíblia? A jornada por suas curiosidades parece nunca ter fim. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.